Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema A Verdadeira Fé. Essa palavra fé ela é muito usada assim, em nosso vocábulo, principalmente entre os cristãos, não é verdade? De fato, a Bíblia enfatiza muito esse conceito de fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito: "Tende sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus." Em 2 Coríntios 5, 7, está escrito que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E um dos mais conhecidos, Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, infelizmente, esse conceito de fé ele tem sido um pouco distorcido em nossos dias. Há uma carência muito grande no que diz respeito ao entendimento correto do que é fé. Para uns, fé é o abandono da razão, é algo totalmente separado do raciocínio lógico, do conhecimento dos fatos, é como se fosse algo místico. Para outros é superstição, para outros é ignorância, para outros é o poder que Deus dá para o homem criar o que ele quer. De repente ele pode criar uma mansão, uma Mercedes, roupas bonitas e caras, saúde, sucesso, enfim. É um ticket para realizações pessoais. Esse grupo acredita que se você tiver fé o bastante, você pode ter a escola, o emprego ou até mesmo o carro do ano. Os discípulos eles tiveram dificuldade no conceito de fé. Por várias vezes, Jesus os chamou de homens de pouca fé. Isso não me surpreende, o fato de que nós também temos dificuldade nesse conceito. Eu aprendi que nós, quando estamos lendo a Bíblia, precisamos entender a intenção do autor em escrever aquilo e não simplesmente trazer o sentido mais conveniente para nós. Em Marcos capítulo 11, conta uma história que Jesus chega no templo num domingo à tarde e estavam ali os comerciantes vendendo seus produtos. Jesus ficou muito chateado porque ali deveria ser um lugar chamado de casa de oração. E aquele povo transformou aquele lugar num covil de ladrões. Jesus ficou muito chateado e condenou aquele lugar. No outro dia, quando Jesus estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém, ele estava com fome, ele avista uma figueira com muitas folhas, e eu não sei se você sabe, isso é sinal de que aquela figueira tem frutos. E Jesus se aproximou da figueira, e quando ele chega, não havia frutos. Ele amaldiçoou a figueira. Os discípulos observam que aquela figueira a quem Jesus tinha amaldiçoado estava seca desde a raiz. E Pedro fala: "Mestre, a figueira que você amaldiçoou secou." E Jesus diz: "Tenham fé em Deus, pois eu lhes asseguro que qualquer um de vós que disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá, assim será feito." Por que Jesus falou essas palavras? Existem aqui dois motivos que a gente precisa contextualizar para entender melhor por que Jesus falou isso. O primeiro motivo é que Jesus estava no seu terceiro dia da sua última semana aqui na Terra e ele precisava ensinar aos discípulos a importância da fé. Porque os discípulos não teriam mais Jesus por perto para ajudá-los. Os discípulos agora teriam que aprender a se virar e entender que o mesmo Deus que operou através de Jesus iria também operar através dele. O outro motivo é que o templo estava para ser destruído. Jesus sabia disso, pela sua onisciência. 70 anos depois de Cristo, de fato o templo foi destruído pelo imperador Tito. E Jesus queria afirmar a fé dos discípulos em Deus, e não no sistema religioso, e não no templo. Essa ilustração de Jesus nos mostra que o templo era como uma bela figueira, saudável, impecável por fora, com seus rituais, suas construções. Eles prometiam frutos, refrigério, satisfação, mas por dentro era como uma figueira podre. Eles até confessavam Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, como diz em Marcos capítulo 7, versículo 6. E os discípulos observaram que depois que Jesus ele amaldiçoou a figueira, ela estava seca desde as raízes. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós a total rejeição de Jesus para com o sistema religioso daquela época. Uma árvore que tem a sua raiz seca, ela não pode produzir frutos. O templo, embora ele fosse bonito por fora, as pessoas que estavam ali não produziam frutos de arrependimento.
E Jesus mostra isso através dessa ilustração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 19, que toda árvore que não dá frutos deve ser cortada e lançada no fogo. Em Tiago capítulo 4 nos diz que a fé sem obras ela é morta. Então Jesus estava aqui condenando severamente a hipocrisia daquele povo, através dessa ilustração. E aí depois você vê como Pedro ficou admirado com tudo aquilo. Ele se volta para Jesus e diz: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou completamente. Pedro estava ali admirado com o poder que saía da palavra de Jesus. Porque de fato as palavras de Jesus tinham o poder do próprio Deus. E tinha o poder do próprio Deus porque ele era a expressão exata de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito que o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Jesus, ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós somos apenas a imagem e semelhança. É diferente, não é verdade? Jesus, ele tinha autoridade para julgar. Segundo o livro de João, capítulo 5, versículo 27, está escrito que o Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus tinha autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Era o Messias prometido. Então, Pedro ficou admirado com tudo aquilo, mas perceba que Jesus amaldiçoou. Amaldiçoou aquela figueira. Muitas pessoas veem Jesus apenas como carinho, cura, felicidade. E de fato, Jesus ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é bondoso. Mas ele não é só isso, ele é justo, ele é santo, ele pune o pecado. Em Apocalipse, se refere a Jesus como sendo um guerreiro que fere as pessoas com uma espada que sai da sua boca. É exatamente isso que aconteceu aqui. A sequidão daquela figueira é atribuída justamente a esse poder que há nas palavras de Jesus. Porque de fato só Jesus tem esse poder. Agora, continuando a passagem, você vê que Jesus cita um princípio muito importante para o que vem depois. Jesus diz: tenham fé em Deus. Para depois ele falar dos montes. Pelo contexto, a gente percebe claramente que Jesus está falando para nós sobre submissão, sobre dependência da vontade de Deus, sobre entender que a iniciativa é dele e nós não temos o direito de fazer aquilo que nos agrada, mas que agrada a Deus. Por isso que ele diz: tenham fé em Deus. Os discípulos precisavam confiar no Deus verdadeiro que se revelou através de Jesus. Eles não podiam confiar no templo, porque o templo estava para ser destruído. Eles não podiam confiar no sistema religioso judaico condenado por Jesus, porque aquele sistema estava para se tornar inoperante. Eles precisavam confiar em Deus. De fato, a fé em Deus era o que faltava em Israel. Porque eles eram como uma figueira bonita. Havia folhas, só que não havia frutos. Não havia uma fé genuína. O que havia era uma superstição, era hipocrisia. Isso foi condenado por Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 17, quando ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? A tamanha hipocrisia daquele povo. Você consegue perceber isso? Aquele povo orava e jejuava, não pela fé, mas porque eles queriam se autopromover. Então, o foco de Jesus aqui está na centralidade da fé em Deus, como uma marca para todo cristão. Diferente do sistema religioso judaico, onde o foco da fé deles estava em seus rituais e no templo, que era o grande símbolo. E só depois de Jesus dizer isso, tenham fé em Deus, aí ele diz: vocês podem dizer para esse monte, levante-se e atire-se no mar. Na cultura judaica, montes, montanhas, enfim, são considerados grandes realizações. É um sinal de poder. Inclusive os rabinos que resolvem grandes problemas por lá, eles são chamados de removedores de montanhas. No Velho Testamento, a palavra monte ela era usada para se referir ao templo. Em Isaías capítulo 2, no versículo 3, está escrito assim: muitos virão de outras nações e dirão: subam ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. Isso aqui era uma profecia do profeta Isaías a respeito do Evangelho, que iria se propagar por todas as nações.
Mas você percebe a palavra monte sendo usada, se referida ao templo, e você pode conferir depois em Isaías capítulo 30, versículo 29, você pode conferir em Zacarias capítulo 8, versículo 3, a palavra monte sendo usada como se referindo ao templo. Então, montes aqui significam lugares, pessoas e coisas que impedem a verdadeira adoração, que impedem o verdadeiro relacionamento com Deus. Por isso que o templo, ele foi condenado por Jesus, porque ele impedia a verdadeira adoração das pessoas, o verdadeiro relacionamento com Deus das pessoas através de sua religiosidade, de sua vida de aparência, de sua hipocrisia. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ele afastava as pessoas de Deus. Meu querido, a fé, quando ela é expressa através de uma oração, ela pode mover todos esses montes que nos atrapalham de ter um relacionamento verdadeiro, sincero na presença de Deus. Então, fé não é uma coleira que você bota em Deus para Ele fazer o que você quer. A fé é uma habilidade que Deus nos dá para a gente crer no futuro que Ele tem para nós. O foco de Jesus aqui é na fé em Deus. E aí depois ele diz, mais um princípio, nós não podemos duvidar em nosso coração, porque de fato um coração moldado, transformado e circuncidado era o que faltava no povo de Israel. Eles tinham a palavra na boca, mas não tinham no coração. Eles tinham aparência, mas não tinham vida. Isso foi duramente criticado por Jesus, porque uma verdadeira fé está totalmente ligada ao coração. Perceba que muitas pessoas hoje em dia vão para as igrejas, elas professam Jesus, elas adoram o movimento da fé, mas o coração está longe. E por isso Jesus tem que muitas vezes fazer uma obra poderosa no coração daquela pessoa. Porque aquela pessoa vive de uma maneira religiosa, de uma maneira onde ela coloca mais a sua fé nos líderes e nos templos do que em Deus. Perceba que depois ele diz, não duvide em seu coração, não duvide. Se a fé, meu irmão, é a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir, a dúvida é totalmente o oposto. A dúvida, ela coloca em jogo o caráter de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz, peçam a Deus sabedoria, sem duvidar no seu coração, porque a dúvida é como a onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Quando a gente duvida, a gente coloca a nossa fé em outras coisas e tira os olhos do Senhor. Nós podemos concluir, meus irmãos, que uma fé que move montanhas não é uma fé em que a gente deseja que aquilo que a gente quer aconteça, mas é uma fé em que a gente deseja fervorosamente o cumprimento das promessas de Deus revelados em sua palavra, que é suficiente. Portanto, não coloque suas expectativas no homem nem nos desejos da sua carne. Coloque sempre suas expectativas em Deus. Viva para a glória de Deus e entenda que Ele vai remover todos os montes que te atrapalham de ter um relacionamento com Ele, para que a sua vida glorifique a Deus. Que nós possamos ter uma verdadeira fé, sempre baseado na palavra de Deus. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.